Jó, capítulo 1. Já conversamos de Jesus. Lembra? Domingo falamos de Jesus. Meu pai está trabalhando. Meu pai está me dando um bom exemplo. Ele trabalha até agora. Eu olho meu pai trabalhar e eu trabalho também. Meu pai me mostra o que ele faz, porque ele me ama. Ele não tem nada para esconder de mim. Ele me mostra o que ele faz, porque ele me ama. Falamos disso no domingo. Se você não assistiu, não viu, não ouviu, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Acessa lá e assiste. Aí ontem nós falamos do Abraão indo com o filho dele, Isaque, para adorar. Nós iremos, olha o Abraão conversando com os servos dele. Eu e meu filho, vamos ali adorar. Logo nós voltaremos. É assim que tem que ser. Eu e a minha casa, eu e a minha família, vamos ali adorar. Logo nós voltaremos. Você e a sua família vão ali adorar, estão aí adorando. Logo voltaremos. E hoje nós vamos conversar sobre o Jó. Meu Deus do céu, o Jó, ele é uma pessoa assim que está acima da média. Então vamos orar para Deus me dar graça e ser usado por Ele para falar com você através do texto. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com meus irmãos na noite de hoje, em nome de Jesus. Se você concorda, você diz amém, você diz graças a Deus. Olha, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Características desse homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Justo, íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Verso 4, veja. Seus filhos costumavam dar banquetes em sua casa. Um de cada vez. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Nós vemos aqui no versículo de número 4, uma coisa que não é o norte da conversa de hoje, mas eu acho importante pontuar para nós refletirmos. Jó tinha 10 filhos. O texto diz assim, seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Não era um filho que dava banquete em casa. O texto diz, os seus filhos costumavam dar banquetes em sua casa, em casa. E o texto diz assim, um de cada vez. Então nós entendemos que entre eles havia a prática da comunhão. Havia comunhão nessa casa. Havia comunhão nessa família. Mas veja que o final do verso 4 diz assim, convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ou seja, nós vemos aqui, pelo menos é assim que nós podemos entender e interpretar. Era aqui dentro dessa casa, a casa do Jó, havia uma coisa que é um dos grandes desafios dos dias de hoje, que é a comunhão dentro de uma casa. É a unidade dentro de uma casa, a unidade dentro de uma família. Eles faziam festa, uma vez era um, outra vez era outro, outra vez era outro, outra vez era outro. E eles chamavam as suas irmãs para comerem e beberem juntos. Você vê que era uma família festeira, e não é pecado ser uma família festeira, lógico, né? Cada um sabe bem qual é o tipo de festividade, qual é o tipo de limite a ser estabelecido, né, para as festas, mas é importante que tenha festa, que tenha alegria, que tenha convívio, comunhão. Era uma família. O versículo de número 5, aí começa aquilo que eu recebi como inspiração para conversar com você. Terminado o período de banquetes, Jó mandava, quer dizer, eles não estavam fazendo nada escondido do Jó. O Jó estava ciente de tudo. Havia a concordância do Jó, havia o sim do Jó, havia um entendimento entre eles a respeito desses banquetes. Eu penso que nós devemos de refletir sobre essa questão, porque eles faziam os banquetes e o pai deles estava ciente do que eles estavam fazendo. Eles não tinham nada para esconder do pai. Eles faziam as festas, mas o pai estava ciente das festas. Hoje em dia é tão estranho. Onde você vai, filho? Não precisa saber não, fica tranquilo que eu sei me cuidar. É tão estranho. Eu vi ontem, se eu não estiver enganado, foi ontem, o Dudu, filho da Silmara e do Toninho, e a Laura postaram, replicaram, né, uma informação que está para lá e para cá, rede social multiplica, que dizia assim: se você pede bênção do pai, pede bênção da mãe, diga amém. E eles lá, eu penso, eu achei tão bonito de ver. Isso aí que eles respeitam pai, respeitam mãe. É uma coisa tão simples, mas tão importante. E infelizmente está tão em desuso. Aquele respeito entre pai e filho, filho e pai, parece que é uma coisa que não faz muito sentido nos dias de hoje. A mãe pergunta para o pai, cadê fulano? O pai diz, não sei, falou que ia ali. O pai pergunta para a mãe, cadê Beltrano? A mãe responde, olha, nem sei, só vi ele saindo ou ela saindo, mas não falou nada, nem tchau falou. Que coisa, não? Infelizmente essa é uma das realidades dos dias de hoje. Dentro das casas, dentro das famílias. Não tem prestação de conta. Não tem. Eu me alegro e me orgulho. E eu falo com orgulho. Tenho meu pai e minha mãe vivos. Graças a Deus. Graças a Deus.
Eles ainda estão vivos. Ainda hoje eu estava lá na casa da minha mãe e do meu pai. Fiz a barba do meu pai. Ajudei meu pai a tomar o banho dele. Ajudei meu pai a se vestir. Mas seu pai está acamado? Não, ele não está acamado. Ele está fraco, enfraquecido. 87 anos não é pouco tempo de vida, né? Mas estava lá. E eu estava lá. Não é a primeira vez, não é a última vez. Vez por outra que eu chego lá, ei, já tomou banho, já comeu, já... Eu faço e faço com orgulho. E não faço para ganhar like, porque eu não vivo de like. Eu só acho que é válido, é importante. Dentro da proposta da semana, pais e filhos. Nós lemos textos ontem ainda, Efésios capítulo 6, verso de número 3. Nós fizemos uma leitura que diz assim, Efésios 6, 3. Honre pai, honre mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem e tenha vida longa. Temos visto muitos jovens tendo uma vida totalmente complicada. Por quê? Porque não honra pai, porque não honra mãe. Porque não respeita pai, porque não respeita mãe. E aí, à medida que a vida vai ficando difícil, vai ficando nervoso, vai ficando irritado, vai ficando explosivo. Aí começa a ter tantos comportamentos assim, meu Deus. Então, proposta de reflexão. Não estou aqui dizendo, olha, fulano está certo, Beltrano está errado, tem que fazer. Não, é só uma proposta. No verso 4 nós lemos, os filhos de Jó faziam festas. E eles estavam juntos nas festas. Eles festejavam juntos. Mas no versículo de número 5 diz, terminado o período de banquetes, o Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha aí, o Jó acabou a festa, já foi para a festa, brincaram, divertiram, tudo certo, tudo em ordem, foi jóia, maravilha, não tem problema nenhum, pode se divertir. Mas agora é hora de se limpar. Já brincou na terra, ô pastor Jonathan? Você tem cara mesmo que gostava de brincar de terra, viu? Jogava bola na terra. Você ia dormir sujo de terra ou você tinha que tomar banho? Sua mãe já ficou brava com você alguma vez porque você não quis tomar banho? Você queria dormir sem tomar banho. Meu Deus do céu. E você, Carlão? O Carlão não é falando outro dia, ele tem cara de que fazia bolo de terra e comia bolo na terra. O Will não tem cara que brincava na terra, tem? Brincava? Não tem cara, não. O Will não tem cara de quem brincava na terra. Brincou, divertiu, jogou bola, pega-pega, esconde-esconde. Essas brincadeiras que eu estou falando aqui, alguns dos que estão acompanhando talvez nunca nem brincaram, nem ouviram falar dessa brincadeira. Mãe da rua, polícia e ladrão, subir em árvore e assim por diante. Tantas e tantas brincadeiras muito legais que, vez por outra, acabavam sujando a criança. Se divertia, mas ficava tudo sujinho. Tudo sujinho. Eu vejo o Luiz Felipe aqui, nem tem terra quase. Tem vez que vai dar banho nele, sabe aquele caldo preto dele? É uma sujeira de terra aqui só. O pai que falou assim, viu? Acabou, pronto, divertir, tudo certo. Então agora é a hora do quê? Da purificação. Claro que não está falando de tomar banho. Claro que não está falando de ir para o banheiro, abrir a ducha, sabonete, shampoo. Não é disso que está falando. Está falando aqui da purificação. Da purificação diante de Deus. O pai, o Jó,
ele não deixava os filhos se esquecerem que a necessidade da purificação e da limpeza, ela era constante, ela era permanente. E é isso que é importante. Olha, já conversamos algumas coisas muito importantes. Entre elas que nós devemos viver a vida, mas devemos saber viver. E não devemos ou não podemos nos esquecer de limparmos-nos. Mas o que é que vai promover limpeza em nós? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que vai produzir limpeza em nossas vidas nos dias de hoje. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos seguir a leitura e vai ficar mais fácil de entender o todo da conversa. De madrugada, ele oferecia holocausto. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, olha, meu Deus, isso é uma coisa assim, ó, muito forte para se refletir, para se pensar. Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado, amaldiçoado a Deus. Então ele ia e fazia os sacrifícios de madrugada em favor dos filhos. Em favor de cada um deles. Aí finaliza o texto dizendo assim, ó, essa era a prática constante de Jó. Não foi uma vez que isso aconteceu. Isso era comum na casa do Jó. Jó havia ensinado os filhos, vocês podem se divertir, tem a minha bênção para viver a vida, para se divertir, vocês têm a minha bênção. Mas é importante que vocês não se esqueçam da prática da purificação. É importante que vocês não se esqueçam da necessidade de estarem limpos diante de Deus. Porque vocês vão orar. E se vocês não estiverem limpos diante de Deus, vocês não serão respondidos. Lembra que eu comecei brincando com o pastor Joe, com os meninos? Brincou de bola, brincou na terra. Se não tomar banho, não vai comer. Ninguém sentava à mesa com a mão suja. Ninguém senta à mesa para comer tudo sujo de terra. Por quê? Antes de comer vai se limpar. Então Jó estava ensinando um princípio para os filhos dele, ou Jó havia ensinado um princípio importante para os filhos dele, que era o princípio de estar limpo diante de Deus. Mas não é limpo do dia a dia, da terra, da sujeira, não é esse limpo. Não é o limpo pelo lado de fora, é o limpo pelo lado de dentro. Eu me lembro um dia, infelizmente, eu ouvi uma pessoa chorando me dizer assim, pastor, eu ainda era nova, eu ainda tinha 12 anos, tinha corpinho que começava a ser formado, mas eu ainda era nova. E minha mãe me perguntou, você já é mocinha? Mocinha? Não. Como que é mocinha? Eu sou criança ainda. Ainda brinco com boneca. Mas você já tem corpo de mocinha.
E essa mãe incentivou e preparou toda uma situação para aquela criança deixar de ser criança e ser uma mocinha, se é assim que se diz. Infelizmente, nós vemos, é comum, não era para ser, mas é. Filhão, pegou lá, e aí? Rolou, não rolou? É isso aí, filhão. Não dá mole não. Sobrou cata mesmo. Infelizmente. Ô filho, ó, esse é segredo nosso, hein? Não deixa sua mãe saber que nós vimos isso daí, hein? E vai longe, são tantas e tantas as situações. Filho, papai vai olhar aqui, você pega e o papai olha para ver se não tem ninguém vindo. Filha, meu Deus. Pais e filhos. Jesus e o Criador, Abraão e Isaac, Jó e os filhos dele. Acabou? Vai se purificar. Vai se limpar. Não deixa de se purificar, não deixa de se limpar. Não deixa de estar limpo diante de Deus. Mas de madrugada, o Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ele ia e apresentava sacrifício. Um para cada filho. Porque podia acontecer que lá no íntimo, algum dos filhos de Jó tivesse pecado contra Deus. Para não correr o risco dos filhos estarem em pecado diante de Deus, o Jó vivia uma vida sacrificial. Você vê? Que lição linda. Que lição tremenda. Essa era a prática constante de Jó. Era assim. A vida dele era assim. A Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte. É a Bíblia que nos ensina. O salário do pecado é a morte. Provérbios 23, verso 13 e verso 14. Nós vamos ler e finalizar a conversa de hoje. Provérbios 23, verso 13 e verso 14. Diz assim, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Pai, mãe, quando está errado, está errado. E nós temos que lutar e combater contra o erro dentro da nossa casa. Nós não podemos aceitar o erro dentro de casa. E eu sei que não é fácil. Eu sei que nós estamos inseridos num mundo onde se é incentivado a viver na prática do pecado, do erro, do engano. Mas nós devemos combater todos os dias. Essa era uma prática constante. Nós devemos combater todos os dias, aquilo que é errado. Um abismo, ele traz um outro abismo. Uma coisinha simples, é uma coisinha simples, é uma coisinha boba, é uma coisinha tonta, mas é da coisinha simples, da coisinha boba, da coisinha tonta, que acontecem as grandes coisas que produzem destruição nas famílias. Tomemos esse cuidado, pensemos nesse assunto. Olha aí, Jó e os seus filhos. Uma família
que se limpava diante de Deus ou se santificava diante de Deus diariamente. Não deixe o pecado se estabelecer dentro da sua casa, dentro da sua família. Não deixe. Deixa viver, deixa sorrir, deixa desfrutar, deixa curtir, mas ensina que existem limites e que os limites devem ser observados. Tem hora para sair, mas tem hora para chegar também. Senhor Deus, eu agradeço a oportunidade de conversar com esse irmão, com essa irmã, uma questão tão importante, uma situação, ó Deus, tão séria, porque a palavra do Senhor nos ensina, o pecado mata, é o pecado que mata. E a Bíblia nos ensina que o Jó, verdadeiramente, ele combatia o mal, ensinando os seus filhos a viver na prática, na busca pela santificação. Ó Pai, em nome de Jesus, me ajude a combater o mal na minha casa, porque eu tenho a minha esposa, tenho meu filho, e eu também. Não me deixa, ó Deus, sucumbir nesse desafio. Mas cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe que está conosco nesse momento, nessa reflexão, em nome de Jesus, ó Pai, que todos eles sejam vitoriosos no combate ao erro, no combate a práticas erradas, pecaminosas, a práticas que os afastam de Deus, bem como as suas famílias. Eu oro e peço a tua misericórdia, tua bênção, tua ajuda sobre a vida de todos nós. E você que concorda, diga amém, diga graças a Deus.